Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a sua vida, e aos amantes do Evangelho, que Deus venha recompensar dos altos céus. Aquele que não é inscrito no meu canal, peço por gentileza que você venha se inscrever, venha compartilhar, venha deixar seu like, para que Cristo, através da sua vida, venha alcançar aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor, porque Deus ele tem sempre algo para falar comigo, para falar com você. Quero deixar aqui três versículos da palavra de Deus que fica no livro de Números, capítulo 11. A partir do versículo 11 diz assim a palavra: E disse Moisés ao Senhor: Porque fizeste mal ao teu servo, e porque não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me disseste que eu levasse ao colo, como aio levo o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. O versículo 14 diz assim: eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Queridos irmãos, ao analisarmos e estudarmos o capítulo 11, aqui nós vamos entender que Moisés já não aguentava mais o fardo, já não aguentava mais a carga, a responsabilidade de todo aquele povo que peregrinava pelo deserto. Moisés havia resgatado aquele povo do Egito, da escravidão, e agora estava levando para a terra prometida. E durante a sua peregrinação no deserto, aquele povo que estava recebendo maná do céu, que estava sendo alimentado, que Deus estava providenciando tudo para que se sucedesse bem. Aquele povo começou a reclamar que não tinha carne para comer. Aquele povo tinha recebido toda a provisão de Deus, comida, sombra e água fresca durante a sua jornada. Mas agora eles estavam reclamando, murmurando, e era tanta murmuração, tanta crítica, que Moisés não estava suportando mais, que Moisés não estava aguentando mais aquela sobrecarga, aquela responsabilidade de carregar todo aquele povo pelo deserto. Por isso ele pediu ao Senhor que o matasse, mas Deus não poderia fazer isso, porque Deus tinha um grande propósito na vida dele. Moisés teria que levar aquele povo à terra prometida. Moisés era escolhido por Deus, por isso Deus teve misericórdia da sua vida. E quando Moisés pensou em desistir, quando Moisés pensou em jogar tudo para o ar, quando Moisés pensou que já não tinha mais força para prosseguir, quando Moisés pensou que já não tinha mais ânimo, encorajamento para continuar, Deus surpreendeu a Moisés grandemente, porque da força de Moisés, do espírito que estava em Moisés, Deus tirou da sua unção e colocou sobre 70 anciãos, e eles foram cheios do Espírito Santo para ajudar a Moisés durante
aquela caminhada. Então, muitas vezes achamos que não temos força, muitas vezes achamos que vamos parar, que vamos desistir, muitas vezes achamos que não temos mais reserva espiritual ou emocional, mas sempre há uma reserva na nossa vida. E quando pensamos que não temos mais força, aí Deus, Ele nos surpreende, Ele nos enche do teu Espírito, Ele renova nossas forças e nos faz prosseguir, porque a nossa força vem do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que nos dá força, que nos dá ânimo para continuar em frente. Então, se você que está ouvindo neste vídeo já não suporta mais a luta, já não suporta mais a crise que você está passando, já não suporta mais aquilo que está te angustiando, que está te deixando triste, busque renovação no Senhor. Porque quando achamos que não temos força, quando achamos que estamos fracos, aí é que descobrimos que sempre há uma reserva na nossa vida, seja ela física, espiritual ou emocional. Um exemplo é quando estamos exaustos, estamos esgotados, mas quando queremos realizar um propósito, quando queremos fazer algo que nos interessa bastante, nós sempre tiramos força aonde não temos para concluir aquele projeto e aquele propósito na nossa vida. Então, quando achamos que estamos fracos, quando achamos que estamos debilitados, sempre existe uma reserva. Por isso não devemos desistir e nem desanimar. O salmista diz que aqueles cuja esperança está no Senhor, eles vão indo de força em força, porque é o Senhor que nos concede esta força para prosseguir. É o Senhor que nos dá o ânimo, para continuarmos na batalha. Então, jamais devemos desistir. Quando estamos cansados e oprimidos, o próprio Jesus, ele nos faz um convite, Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando achamos que não temos mais força, quando achamos que não temos mais reserva, é aí que Deus trabalha, é aí que Deus faz o impossível acontecer. Por isso, continue olhando para o Senhor, porque através da força que vem da palavra, nós temos o ânimo para continuar. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Isaías, escrevendo lá no capítulo 40, a partir do versículo 29, ele diz que é o Senhor que nos dá vigor, que multiplica as nossas forças para continuar. Quando achamos que vamos parar, quando achamos que vamos desistir, é aí que Deus faz o sobrenatural acontecer, para que você venha reconhecer que Deus é grandioso na sua vida. Por isso devemos tirar força da nossa fraqueza, O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, a Bíblia vai dizer ali que Paulo
tinha um espinho na carne, que Paulo tinha uma enfermidade que atormentava. Era o próprio Satanás que esbofeteava, né, a Paulo. E Paulo já não suportava mais aquela enfermidade. Paulo já não suportava mais aquela dor. Por isso ele ora ao Senhor e pede ao Senhor que retire dele aquela enfermidade. Não sabemos qual era a enfermidade de Paulo. A Bíblia não relata qual era a enfermidade de Paulo. Mas Paulo ele pede para o Senhor repreender aquela enfermidade. E o Senhor olha para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Então, aquele espinho na carne era para que Paulo reconhecesse, né, que a sua força vinha somente do Senhor, para que Paulo fosse humilde, que Paulo reconhecesse que a glória era do Senhor, né? Porque Paulo foi usado de maneira poderosa, de maneira extraordinária, e aquela enfermidade era para que Paulo reconhecesse que a força, que o vigor vem somente do Senhor, que não somos autossuficientes, devemos reconhecer que Deus é quem faz as maravilhas acontecer. Jamais devemos, puxar a glória para nós mesmos, mas reconhecer que a glória é somente do Senhor. Se somos alguma coisa, é porque Deus teve misericórdia, porque não somos merecedores, mas Deus teve misericórdia da nossa vida e nos abençoou. Então, quando você se achar fraco, quando você achar que já não suporta mais a luta, que já não suporta mais esta crise, busque força no Senhor, porque aquele que olha para o Senhor, ele é mais do que vencedor. Muitas vezes algumas coisas vêm para nos abater, para nos oprimir, para nos tirar o ânimo, mas sabemos que é um Deus que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos, para 1 Reis, lá no capítulo 19, Elias, que foi ali usado, poderosamente por Deus para repreender aqueles profetas de Baal, ele foi ameaçado de morte, ele fugiu e estava, num estado de depressão, estava depressivo e achava que não tinha mais força, achava que ele pediu a própria morte ao Senhor, porque ele achava que não tinha mais força para prosseguir, porque Jezabel havia ameaçado o profeta de Deus. E agora ele se esconde em uma caverna, e Deus manda um anjo, e através daquele anjo Elias recebe força, Elias recebe vigor e ainda caminha 40 dias e 40 noites até Horebe. Então, meu amado e querido irmão, se você achar que não tem mais força, se você está pensando muitas vezes em desistir, em parar, creia que o Senhor pode te restaurar, creia que o Senhor pode te dar forças.